Bora lá! Hoje a gente vai fundo no código que, literalmente, move o nosso mundo. Da inteligência artificial que usamos todo dia até os apps no nosso bolso, vamos decifrar quais são as linguagens de programação que estão desenhando o futuro. E ó, não é um futuro distante, é o que está acontecendo agora mesmo. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. Pensa comigo. O que uma IA que recomenda um filme, o smartphone que está aí na mão e a própria internet, o que eles têm em comum? A resposta para isso, olha, conecta praticamente tudo na tecnologia de hoje. Isso mesmo, é o código. Tudo é construído com código. É a linguagem base, sabe? O alicerce com o qual a gente constrói absolutamente tudo no século XXI. De um site simples até realidades digitais super complexas. Só que, né, não existe só um tipo de código. É tipo um artesão. Ele não usa a mesma ferramenta para todo, certo? Um programador é a mesma coisa. Então, bora abrir essa caixa de ferramentas do desenvolvedor moderno para a gente ver o que tem dentro e, mais importante ainda, entender o porquê de cada ferramenta. E essa caixa de ferramentas não fica parada no tempo de jeito nenhum. O mundo da programação está sempre evoluindo. O boom da IA, da computação em nuvem, tudo isso criou uma demanda por ferramentas super especializadas. E o resultado? Algumas linguagens de programação simplesmente explodiram em popularidade. Ok, vamos começar então com os arquitetos da web. São eles que constroem esse mundo digital interativo em que a gente vive navegando todo santo dia, né? Redes sociais, lojas online, tudo. São essas as linguagens que basicamente dão vida à internet. E nesse universo tem duas que reinam absolutas. Ou melhor, uma linguagem e a sua irmã mais poderosa, digamos assim. Elas simplesmente dominam o desenvolvimento para a web. E olha, o domínio delas é uma coisa impressionante. Desde a parte que a gente vê e interage num site, o que chamamos de front-end, até toda a lógica que roda por trás, nos servidores, o back-end. JavaScript e TypeScript cobrem tudo. É um ecossistema completo. Não é por acaso que mais de 60% dos desenvolvedores usam essas tecnologias. Beleza? Já falamos da cara da web, né? Agora vamos mudar o foco. Vamos sair da interface e mergulhar na inteligência por trás de tudo. É hora de conhecer as linguagens que são, tipo, os cérebros da operação. São elas que processam e tiram sentido daquela montanha de dados que define o nosso mundo hoje em dia. E aqui, quem está no topo das paradas, sem dúvida, é o Python. A fama dele vem de ser super simples de aprender, bem claro de ler, e ter um ecossistema gigantesco de bibliotecas. Com elas, dá para fazer praticamente de tudo, sério. Desde uma automaçãozinha simples até construir redes neurais super complexas. Essa dominância toda, principalmente em inteligência artificial e ciência de dados, fez do Python uma das habilidades mais procuradas no mercado de tecnologia hoje. É um conhecimento que vale ouro. E essa simplicidade toda tem um efeito incrível, sabe? O Python acaba quebrando muitas barreiras para quem está começando. Por isso ele virou o ponto de partida mais comum para quem está entrando nesse universo. É, de fato, a grande porta de entrada para o mundo da programação. Mas, ó, para trabalhar com dados, não é só processar. Antes disso, a gente precisa organizar e, principalmente, conseguir consultar esses dados de forma eficiente. E é exatamente aí que entra o SQL. É uma linguagem bem específica, mas olha, indispensável para qualquer pessoa que precise conversar com bancos de dados. Pensa assim, ó, se os dados fossem uma biblioteca gigante, o SQL seria aquele bibliotecário gênio, sabe? Aquele que sabe onde está cada livro e consegue encontrar qualquer informação em qualquer estante em questão de segundos. Agora a gente vai descer para a sala de máquinas, aqui onde ficam umas linguagens de alta performance, sabe? Os motores invisíveis que rodam por baixo de tudo. Aqui a prioridade máxima é velocidade, controle total e eficiência. É a base dos sistemas mais parrudos que existem. E durante décadas, os reis desse lugar foram o C e o C++. Eles foram um alicerce para todo software onde cada milissegundo importa. Pensa no sistema operacional do seu computador, nos motores gráficos dos seus jogos favoritos, até nos chips de dispositivos inteligentes. Tá tudo lá. Só que o tempo não para, né? E aí surgiram novos desafiantes. Linguagens como o Go e o Rust chegaram para resolver os problemas de hoje, oferecendo aquela performance de ponta, mas com um plus, mais garantias de segurança e eficiência pensadas para essa nova era da computação em nuvem.
E essa evolução fica muito clara quando a gente compara as duas. Enquanto o C++ te dá um controle absoluto, quase como se você estivesse montando um carro peça por peça, o Rust te dá uma velocidade parecida, só que com um monte de airbags e freios ABS que evitam erros de segurança bem comuns. Já o Go é um mestre em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Perfeito para gerenciar milhares de conexões em sistemas na nuvem. E para fechar, vamos falar das linguagens que colocam literalmente o mundo no nosso bolso. São elas que constroem os aplicativos que rodam em bilhões de aparelhos por aí, dos nossos celulares até os servidores gigantes das grandes empresas. No universo dos celulares, a divisão é bem clara. De um lado, o Swift é o padrão para criar apps para o ecossistema da Apple. Do outro, o Kotlin é a escolha oficial do Google para desenvolver para o Android de forma moderna. Agora, quando o papo é sobre aquelas aplicações de negócios gigantescas ou desenvolvimento de jogos super populares, aí entram em cena outros dois gigantes da indústria, o Java e o C#. O Java, por exemplo, continua sendo um pilar em grandes empresas por ser super estável e robusto. Já o C#, esse viu um crescimento absurdo, principalmente no mundo dos games. Para ter uma ideia, ele chegou a ser nomeado a linguagem do ano em 2023 pelo índice CHOBE, que é um termômetro super importante da popularidade das linguagens. Certo, vimos um monte de opções. A pergunta que fica é, com tudo isso na mesa, como é que alguém escolhe por onde começar? E a chave para responder isso é mudar a pergunta. A questão não é qual é a melhor linguagem. A pergunta de verdade é o que eu quero construir. Essa tabela aqui é um ótimo ponto de partida. Se a paixão é dados e IA, o caminho é Python. Se a ideia é criar para a web, não tem como fugir do JavaScript. No fim, a ferramenta certa sempre vai depender da obra que se quer criar. Porque, no fim das contas, aprender a programar vai muito além de decorar comandos e sintaxe. É sobre aprender uma nova forma de criar, de resolver problemas, de se comunicar nessa era digital. A tecnologia é, na essência, uma conversa constante entre pessoas e máquinas. E a grande questão que fica é qual linguagem vai ser o seu jeito de participar dessa conversa.